Então, pessoal, a gente está aqui mais uma vez para falar a respeito de uma outra palavra que eu considero essencial para entender não só a filosofia, mas como a própria existência. Aliás, uma coisa está sempre relacionada à outra. E essa palavra se chama tragédia. E aí, para falar a respeito de tragédia, o ideal é a gente voltar um pouco aos gregos, como sempre, os gregos clássicos, e falar a respeito de uma tragédia muito especial que se chama Antígona. Antígona era filho de um casal incestuoso, né? De um caso incestuoso. E ela tinha outros irmãos. E Édipo é o seu pai. Ele era casado com a própria mãe, se casou com a própria mãe, e aí é a história da tragédia de Édipo, que mata o pai sem saber que está matando o próprio pai, e casa com a mãe sem saber que está casando com a própria mãe. Então, Antígona, ela já é fruto de uma tragédia, e ela vai originar uma nova história que também é uma tragédia. Antígona é uma filha muito devota e ela vai cuidar de Édipo dentro da sua velhice. Quando Édipo morre, ela volta para o reinado que Édipo tinha construído, e os dois irmãos que ela amava muito estavam em guerra em busca de quem seria o novo rei. Contudo, os dois irmãos morrem em batalha. Só que aquele rei, o tio dos dois, que assume o trono, decide enterrar um. O um que ele decide enterrar era aquele que mais obedecia à cidade, e decide não enterrar o outro, deixando que esse outro fosse comido pelos abutres. Esse outro, Antígona vai lutar até o final da tragédia para conseguir enterrá-lo, a despeito da lei da cidade. Aí às vezes a gente pode até pensar dentro da história de Antígona da seguinte forma: Antígona está completamente certa, é óbvio que tem que enterrar o irmão. Ela tinha uma crença, e essa crença estava misturada entre a mitologia grega, que aquele que não fosse enterrado, ele iria pairar 100 anos vagando antes de conseguir entrar definitivamente no Hades, que é onde, de certa forma, as almas descansam. Então, assim, dentro da nossa concepção religiosa, o que é que a gente entenderia? É óbvio que tem que enterrar o irmão. É óbvio. Não, só que não é. Não sejamos anacrônicos. Se a gente voltar para aquela época, a gente não tinha essa ideia do que é mais legítimo. Se a gente fosse realmente perceber como pensavam os gregos, o mais legítimo seria que aquele que traiu a cidade recebesse o pior dos castigos. Porque para eles a cidade era tudo. Tanto é que das grandes punições para aqueles que cometiam crimes contra a cidade era chamado ostracismo. O indivíduo era expulso da cidade, expulso da polis, ele perdia completamente sua identidade vagando pelo mundo. Isso era o pior dos castigos, dos mais cruéis, talvez pior mesmo do que a morte. Porque se você morresse como um cidadão de uma polis, pelo menos você teria alguma identidade dentro da sua alma. Mas se você não fizesse isso, meu amigo, você estava muito ferrado, né? Se você não tivesse essa polis. Então, obedecer a polis, obedecer a lei, era a maior das virtudes, certo? A maior das virtudes. Se esse indivíduo, que era o irmão que não seria enterrado, ele entrou dentro de uma guerra para tomar o reinado a favor de um outro reino. Isso daí era a traição suprema. Portanto, ele deveria ser enterrado como um nada, como um ninguém, como um não identitário. Isso, a tragédia de Antígona reside: obedecerei eu às leis da polis ou obedecerei eu às leis do meu coração? E a decisão dela era obedecer às leis do coração, que, segundo ela, participavam de leis ainda maiores do que a da polis, leis divinas que ela deveria seguir a despeito da desgraça de estar também traindo a polis. O final da tragédia, como na maioria das tragédias, Antígona morre, o seu noivo também morre, enfim, é uma desgraça. Então, como é que a gente tem que entender essa dimensão, que é a dimensão trágica? A dimensão trágica da vida não significa alguma coisa que está acontecendo que é catastrófica. Não é. Porque mesmo diante da catástrofe, nós podemos ter escolhas, uma escolha específica, legítima, que é a certa. A dimensão trágica grega é aquela que diz que eu tenho várias escolhas e nenhuma delas eu consigo ver qual é a legitimidade suprema que me conduziria para o caminho certo. Isso é a dimensão trágica da filosofia grega. Quando a gente traz isso para o nosso cotidiano, para a gente ficar um pouco mais pé no chão, onde é que a gente pode encontrar isso? E aí eu vou trazer, como sempre, do meu dia a dia, né? Eu tenho 2 filhos, um tem 4 anos, 5 anos de idade, o outro tem 2. Desde que o outro nasceu, isso é bem comum,
o mais velho sente ciúme do mais novo. E só que a despeito de eu gastar praticamente 80% do meu tempo de pai com o mais velho, quando eu me aproximo do mais novo, o mais velho quer insultar, quer brigar, fica demonstrando várias vezes a sua presença para que nós prestemos mais atenção a ele do que ao mais novo. Onde é que está a tragédia nisso? A tragédia é porque, como pai, eu fico me perguntando, e aí? Eu tenho que dar mais atenção ao mais velho ou eu devo dar atenção ao mais novo? Como eu consigo equilibrar esses dois? Se eu der atenção ao mais velho, será que ele vai desenvolver uma personalidade narcísica e egoísta? Se eu der atenção ao mais novo, será que o mais velho vai desenvolver uma personalidade melancólica, introspectiva? A vida, ela é cheia dessas escolhas e que a ciência não pode nos ajudar. Por mais que a ciência ela desenvolva pesquisas a respeito de determinado círculo histórico, alguma noção que você vai tendo no tempo, como é que ela vai conseguir dar o gabarito último para tudo que a gente tem? Percebe? Então, assim, de onde nós falamos aqui, dessa verdade do cotidiano, do mundo sublunar, como os gregos costumavam falar, nenhuma ciência é capaz de conseguir chegar no gabarito último das coisas. Nenhuma. Quer dizer, a verdade ela não é algo palpável para nós mortais. A verdade é algo que nos escapa constantemente. No final das contas, por mais que a gente esteja munido, por mais que a gente se cerque de um arsenal de certezas, sempre a realidade nos cobre com todo um mar de incertezas onde a gente deve navegar. Em determinado momento a gente vai ter que mergulhar e escolher um caminho que possivelmente você não vai entender se realmente é o legítimo, se é o gabarito, se é o correto, se aquele realmente é o caminho que vai me conduzir para uma nova ilha, um novo porto seguro. Essa é a dimensão trágica da existência. O caminho que eu estou seguindo é um caminho de escolha livre de um indivíduo que é esmagado por incertezas, mas que eu tenho que escolher, senão eu me paraliso, né? Quando você olha essa dimensão trágica da existência, pode dar um certo ar de pessimismo ao seu redor. Mas para a gente conseguir escapar desse pessimismo, várias novidades aconteceram na história do pensamento humano que trouxeram luzes e outros ares de otimismo para a gente. É sobre isso que eu vou falar nos próximos vídeos.